E aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um Overdrive, o seu resumo semanal de cultura pop aqui da Black. Para quem não me conhece, eu sou o Xion e estarei aqui apresentando mais uma vez este programa para vocês. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhado do Caia. E Caia, como é que você está? Tudo bom? E aí, Xion, salve meus caros ouvintes, estamos aqui de volta. Mais uma semana, não foi seguida, mas estamos aqui de novo. Acho que foi seguido, não lembro. Foi seguido, você teve com a Rafa semana passada, né? Daqui a pouco posso pedir música, hein? Alô? A gente vai abrir o Fantástico da Black, daí pra você pedir música no domingão. Daí. Então é isso, pessoal, estamos aqui com o K, vocês já estão acostumados com ele, está aqui pela segunda semana seguida, e vamos lá, sem mais delongas, porque o que vocês querem mesmo é saber o que de mais importante rolou essa semana aí nos nossos blocos, nos nossos andares de informação. Bora então pegar o nosso elevador e vamos para o nosso primeiro andar, o nosso bloco de streamings e TV. E acho que para começar assim o nosso bloco de streams e TV, eu já vou começar com um dos assuntos que eu acho que com certeza foi um dos mais comentados durante essa última semana, porque quando se fala, né, desta franquia, deste universo criado por J.K. Rowling, movimenta não só os nerds como nós, né, cara, mas movimenta todo o mundo, né? Porque quando se fala de Harry Potter, a fanbase, a quantidade de pessoas que gosta da franquia é exorbitante. E essa semana aí a gente teve o anúncio, então, dos 3 atores que irão interpretar o trio de ouro, né, da franquia, Harry, Hermione e Ron, na série da HBO. Você conferiu, cara, os 3 atores? O que você achou dessa seleção, dessa escolha deles? Assim, no começo, essa notícia aí foi tipo, bateu de surpresa, que foi uma maravilha. Porque eu não vi assim que saiu, inclusive eu fiquei sabendo pela Black, né, que o pessoal postou lá, eu fiquei, não é possível, mas já assim, do nada, eu fui olhando as fotos. O Ron me lembra muito, acho que o Ron não tem como fugir muito daquele aspecto dele lá. O Harry eu achei bem diferente, claro, né, do que a gente tá acostumado, mas você consegue enxergar os 3 com os 3 papéis, sabe? E eu lembro até, inclusive, você que está aí ouvindo, corre lá no Instagram da Black, porque saiu um vídeo do nosso querido Krumon, dele dando uma palhinha sobre os 3 no livro, né? Que tem alguns livros que tem as características dos personagens, assim. Eu achei bem legal, eu acho que deu uma casada ali com o famoso triozinho. E depois de tantas polêmicas, né, porque essa série ela já vem gerando muita controvérsia, muita polêmica com a escolha do elenco. Não vamos entrar aqui no mérito, né, do porquê dessas polêmicas, sim. Principalmente na escolha do Snape, mas eu acho que eles acertaram muito bem. Como você comentou, o vídeo que o Krumon produziu, então, né, se você quiser conferir, tá nas redes sociais da Black Company _. E o Krumon pegou trechos, né, como o K comentou, que cita características dos 3 personagens, e eu consegui enxergar muito bem, assim, os 3 atores dentro dessas características. A Hermione, eu olho para Arabella Stanton e
enxergo essa menina mandona, essa menina que cheia de si, né? Eu diria que tem um toque meio brasileiro ali. Também, né? Ela tem uns traços, né? Mas o Harry, claro, a gente tá acostumado, né, com o Harry dos filmes, mas eu acredito que foi uma boa escolha também, a do Dominic McLaughlin. E o do Ron não tinha como errar, né? Se eles errassem no Ron, aí já podia cancelar a série, porque o Ron, ele tem traços bem característicos, assim, não tem como você fugir disso, e o Alastair Stout caracteriza bem o Ron. Então, acredito que pelo menos nesse trio principal as escolhas foram muito bem feitas, e esperamos que nas atuações também, né? Sim, é aquele negócio, por mais que ainda sejam atores mirins, são papéis que, como você disse no começo, são papéis que agitam o mundo inteiro. Até hoje em dia, você fala Harry Potter, vai ter algo relacionado a Harry Potter, o mundo inteiro dá aquela agitada, assim, ou então para prestar atenção. Porque... E eles vão vir com um peso muito maior, né? Porque quando saiu a primeira série de filmes, né? A primeira adaptação dos livros, existia, claro, uma expectativa, porque os livros já faziam sucesso, mas era a primeira adaptação. Então, o pessoal veio assim, digamos, com uma mente mais aberta, né? Então o Daniel, a Emma, o Rupert, mesmo atores mirins, eles tiveram essa, digamos, essa abertura maior, assim, me fugiu agora a palavra que eu queria usar, esse salvo-conduto, né? Coisa que agora os três não vão ter, né? Porque você já tem aí uma franquia consolidada, uma série de filmes consolidado, em que os três atores, né, que fizeram os filmes interpretaram muito bem esses papéis. Então, eles são atores mirins que já vão vir com uma pressão de atores veteranos, né? Mas eu acho que, assim, opinião minha, sendo bem sincero, eu acho que do jeito que eles estão e com o pessoal falando, né, desses atores em si, por mais que talvez não supere expectativas, né, às vezes tão altas assim, mas eu acho que eles dão conta desse trabalho, dessa entrega que eles têm que fazer. Então vamos aguardar, e se você ainda não viu, né, os atores, então fica o convite mais uma vez, vá nas redes sociais lá da Black Company _, e verifique, né, assista o vídeo que o nosso querido Matheus Crumon produziu, e, né, com a descrição dos três e também com as imagens dos três atores selecionados aí para a série da HBO. E continuando aqui então falando sobre séries, né, cara, tem uma série aí que depois de três temporadas acabou sofrendo aí de um mal, né, que aflige as produções, que é o seu cancelamento. E a gente tá falando da série Roda do Tempo. Informações do porquê foi cancelada, sobre o que é a série para quem não conhece, talvez agora queira conferir as 3 temporadas que já existem. Bora lá, então, meus caros. Mano, chega a ser um pouquinho triste, né? Um pouquinho triste. Pra quem não sabe, a série Roda do Tempo, né? Da Amazon Prime, inclusive tá disponível lá. Ela gira em torno de uma organização mágica, né? Que leva 5... Eu posso dizer 5 jovens, né? Jovens, entre aspas. Meio que uma viagem, o próprio nome da série já diz, né? Roda do Tempo. Lembra, não vou
não querendo fazer comparações, mas lembra até alguns termos como se fosse aquele Doctor Who, né, que ele usava, ele tinha a maquininha dele lá, que ele viajava e tal. E eles têm os desafios deles, obviamente, sendo que, claro, tem os mistérios dentro do próprio grupo ali, da organização, que eles acreditam que um deles pode ser o dragão renascido, né? Um indivíduo, talvez segundo a profecia dentro da série, o mais poderoso e que pode salvar ou destruir o mundo inteiro. Vale a pena, antes que o pessoal fique não criticando, mas já tirando conclusões apressadas, né? Mas vale a pena. Nem que seja só uma temporadinha ali, não é tão longa, tá? Dá uma olhadinha. Mas temos possíveis, assim, né, motivos do cancelamento. Tem a primeira, segunda, terceira temporada, e que, inclusive, sei lá, muita gente falava bastante bem da série. Pelo menos até a segunda temporada eu não vi reclamações, não vi o pessoal chiando, falando que tem pontos a melhorar, ou então que decaiu. Pelo menos do meu lado não houve isso. Mas acho que o maior motivo possa ter sido a questão financeira, que chegou atingindo a Amazon Prime e produções de grande escala como A Roda do Tempo. Parece que exigiam investimentos significativos e a série em si não conseguiu gerar o retorno necessário para justificar as despesas. E aí, acho que o próprio nome já fala, né? O mercado em si, você pega a Amazon, hoje em dia, a Amazon Prime, Netflix, HBO, Disney Plus, então é algo que realmente fica maçante e em um nível competitivo absurdo. Sim. E as produções do Prime, né, andaram tendo diversos cortes nesses últimos tempos e infelizmente atinge aí mais uma série que eu assisti aí os primeiros episódios da primeira temporada. Realmente tem uma premissa bem interessante, bem bacana. Então, para você, né, que não conhece, fica a indicação, fica a dica, né? Apesar desse cancelamento agora, não é por falta de qualidade, com certeza, da produção, mas realmente os cortes de gasto que afetam aí, não só o Prime Video, né, mas os outros streamings também, vem fazendo alguns cortes e infelizmente acabou sobrando aí para a série Roda do Tempo do Prime Video. Mas vale dar essa moralzinha aí, pelo menos tentar começar aí a primeira temporada. É uma premissa bem interessante, como o Cabo falou, e eu tô aqui referendando, assinando embaixo. Mas, né, cara, em compensação, existem séries que se vão e outras séries que passam a serem produzidas, né? Assim como na vida, a roda do tempo gira. Perdão pelo trocadilho com o nome da série. Aquela bateriazinha lá. A roda do tempo gira e novas produções começam a surgir. E tem uma comédia aí chegando com um nome pesadíssimo no elenco, pelo que eu tô vendo aqui. Sim. Pra você que já achava que os atores mais velhos, assim, estavam fora de forma... Alô, Tom Cruise! Então... e outras séries da Netflix. A Netflix soltou mais uma agora. Não bastava o nosso agente infiltrado aposentado da última série que eles tiveram. Lançou um trailer, um teaser, né? Essa semana, de uma série de comédia, vamos colocar assim, comédia com drama. O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Esse nome eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Para quem não sabe, o Clube do Crime das Quintas-Feiras, apesar de longo, né? Quase um trava-língua, né? O pior que é verdade.
Então, ele surge como um... Ele é inspirado em um livro, né? Isso, ele é inspirado num best-seller do autor Richard Osman. Inclusive, Drica, se eu estiver falando errado, por favor, me perdoe. Faltou você para me corrigir aqui. Eu tenho certeza que ela ia dominar isso aqui. Inclusive, também, né? Em questão de literatura, já fica a dica aí para você no futuro, né? Ele trata de um grupo de amigos que toda quinta-feira, em um retiro para aposentados no sudeste da Inglaterra, 4 idosos se reúnem ali, fazem aquela reunião, quase um clube do livro, né? E só que não são aposentados quaisquer, eles cometiam ou cometem ainda seus crimes e tem a sua reuniãozinha ali meio que para não sei se debater, né? Ou só aquela roda de conversa entre amigos. Pô, eu fiz esse crime aqui e tal. Pô, eu roubei o banco ali, não sei das quantas. Poxa, saudades daquela época. No meu tempo era melhor. Eu dei uma olhadinha aqui, né, cara, depois que você colocou no nosso roteiro aqui do Overdrive, e apesar, né, dele ter essa pegada de um clube de encontro, ele me lembrou um pouquinho também aquela série de filmes Red, né, Aposentados e Perigosos. Maravilhoso. Né, ele pelo menos eu senti que ele teve, não sei se inspiração, né, mas ele me deu a mesma pegada do filme Red, né? Claro, é inspirado num livro, não sei, né? Vamos nos aprofundar para saber se o autor, o Richard Osman, teve inspiração, né? nessa franquia de filmes. Mas outra coisa que me chamou bastante a atenção, e como você falou, né? Atores já consagrados, veteranos, né? E às vezes até colocados meio para escanteio, ganham espaço aqui, e o nome do Pierce Brosnan chama bastante atenção nesse elenco, né? Sim, não só ele como um dos principais, Pierce Brosnan, temos Celia Imrie, eu com certeza errei esse nome, mas enfim, Helen Mirren, e o famoso ali fazendo duplinha com Pierce Brosnan, Ben Kingsley. Então, assim, achei maravilhoso, tá? Vai ser incrível. Lembrando que vai ser uma série, tá? E já tem data marcada para estreia, no dia 28 de agosto de 2025. Então, tá aí, a Netflix então lançou o teaser, né? E realmente investimento pesado nesse elenco, né? E chegando então dia 28 de agosto, mais um filme original Netflix, inspirado então no best-seller de Richard Osman, o Clube do ó, o trava-língua aqui, ó. O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Então, e para você que quer se adiantar, né, em relação a sobre o que se trata, qual é a história, no que ela vai ser baseada, fica então já antecipando o nosso bloco de música e literatura, já fica a indicação de leitura para vocês aí, desse livro do Richard Osman, pessoal. Então vamos chamando aqui o nosso elevador, vamos para o nosso segundo bloco, o nosso bloco de cinema, galera. E para começar falando sobre cinema, uma notícia que me chamou bastante a atenção, e eu mais uma vez vou pedir perdão pelo trocadilho infame e sem graça, mas Quarteto Fantástico será o filme mais esticado. Baduntz. Isso. Será o filme mais longo do MCU desde 2023, desde Guardiões da Galáxia 3. Então ele terá aí aproximadamente 2 horas e 10 de duração, e vai ser o filme então mais longo do MCU desde o ano de 2023.
Podem achar que isso não é muito tempo? Podem, mas já saíram algumas produções do MCU e o MCU vinha se destacando, né, por ter filmes cada vez mais longos, com cada vez mais coisas para contar na tela, ou simplesmente completar roteiro, mas a Marvel / Disney parece estar apostando forte nesse filme do Quarteto Fantástico para reerguer o MCU mais uma vez. E parece, né, a gente teve aí, inclusive, um overview sobre o Thunderbolts, que foi um outro filme que vem sendo aí bastante elogiado, que vem trazendo novamente o MCU à tona, mas Quarteto Fantástico parece ser a aposta decisiva, assim, da Marvel para renascer, para reviver e aflorar novamente no coração dos fãs o seu universo cinematográfico, para tentar voltar ao topo. E confesso que eu estou assim ansioso, não vou dizer empolgado, mas estou ansioso para ver o que vai ser desse filme, principalmente porque tem Pedro Pascal e o cara tem sido assim o cara de Hollywood nesses últimos tempos, né? Então tá chegando, estamos às portas do lançamento de Quarteto Fantástico, então se preparem antes de entrarem na sala de cinema. Vão ao banheiro, tirem a água do joelho, porque o filme aí promete ter uma boa duração no cinema. E aí, cara, o que você espera de Quarteto Fantástico que está prestes a chegar aí para nós? Olha, assim, sendo bem sincero, eu espero... Eu não tenho aquela expectativa alta, né? Acho que normal, eu normalmente costumo levar isso para todos os filmes. Mas eu acho que mais para quando são filmes da Marvel, da DC, enfim. E ainda mais como um jovem fã, mais quando eu era mais novo, né? Quando eu era adolescente, eu gostava muito do Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Gostava muito. Podem me julgar à vontade, o que for. Mas sei lá, eu era adolescente, cara. E assim, eu não sei, eu acho meio difícil. Tudo bem que é uma aposta da Adolescente não tem muita noção das consequências. Não. Imagina. Ele não sabe o que tá dizendo, não sabe o que tá fazendo. Mas eu acho meio difícil, entre aspas, meio difícil usar... Falar mais uma volta do espaço da Marvel, assim como o Quarteto Fantástico volta do nada, mas enfim. Eles foram pro espaço, viajou, passou um tempo fora, agora retorna. Mas é como você falou, tem o nosso famoso Pedro Pascal, o homem que é uma máquina, ele tá em todo lugar, em tudo, ao mesmo tempo, pelo amor de Deus. Eu brinco, né, com alguns colegas, quando a gente conversa, né, sobre atores, astros de Hollywood, que o Pedro Pascal é a versão mais velha do Tom Holland, porque teve uma época que o Tom Holland estava fazendo tudo, né? Surgia qualquer tipo de adaptação, filme, você tinha o Tom Holland aparecendo por lá. O Pedro Pascal é a versão mais velha do Tom Holland, então o que tiver para adaptar, para fazer, ele tá aparecendo ultimamente. Ele é o cara atual aí em Hollywood. Então agora só falta juntar os dois, né? O Pedro Pascal e o Tom Holland. Apesar que isso agora se torna cada vez mais provável, né? Porque com o Quarteto Fantástico sendo inserido no MCU com o Pedro Pascal, a relação do Quarteto Fantástico com o Peter Parker, com o Spider-Man, pelo menos se eles forem seguir a lógica dos quadrinhos, né? Eles são bem próximos. Sim. Então, quem sabe esse encontro aí, né, dos faz tudo de Hollywood aconteça, né, logo aí no MCU. Mas então é isso. Então se preparem, pessoal, porque Quarteto Fantástico, então, né, vai ser o filme mais longo da Marvel nos últimos anos. E só uma coisa, uma curiosidade, inclusive, eu não sei se isso tá certo, tá, pessoal? Um usuário do Reddit, seja lá como você quiser chamar, ele apontou um fato curioso e talvez, né, mito, assim, não se sabe.
Thor Ragnarok, Homem-Aranha Longe de Casa, Homem de Ferro 3 e Shang-Chi tiveram quase a mesma duração. O que isso pode afetar? Não sei, mas né, usuários do Reddit estão aí para isso. Nós gostamos, né, dessas curiosidades e teorias, né, que vão sendo criadas. E então, e aí? Será que tem alguma relação? Algum multiverso sendo por trás disso tudo? Não sabemos, mas especularemos. Daremos mais aqui, inclusive. Agora falando sobre duração e sobre coisas que passaram tempo demais, eu li o nome dessa atriz aqui da nossa próxima notícia, né? E ela fez parte de uma série, né? Ela não ficou todo esse tempo, mas ela fez parte de uma série que tá, na verdade, até hoje aí. Não sei porquê, porque a protagonista que leva o nome da série já nem tá mais na série também, que é Grey's Anatomy, né? Mas Sandra Oh, que fez parte aí do elenco original de Grey's Anatomy, seguiu, né, para outros projetos e agora vai fazer um filme aí, está para sair um filme com ela e outro faz tudo de Hollywood também, que é o Keanu Reeves, né? O outro queridinho dos fãs. E o que é que eles vão protagonizar juntos aí, cara? Pois é, meus caros. Quando a gente menos espera, teremos um novo filme que se chama Quando o Céu se Engana. Como o Sean já trouxe, inclusive já temos trailer, saiu um trailer pela Paris Filmes essa semana, trazendo já a data de estreia e nosso queridinho Keanu Reeves e a Sandra Oh. E alguns outros nomes já meio conhecidos ali por Hollywood, né? E nesse filme, aparentemente, Keanu Reeves vai não se distanciar, mas ele vai para o outro lado dos seus papéis. Porque se em Constantine ele era aquele personagem lá, durão, que enfrentava todo mundo, anjos, demônios, seja lá o que for, nesse aqui ele vai ser o seu anjo da guarda. E aí, Sean, o que você acha de ter o John Wick, o Keanu Reeves como seu anjo da guarda? Olha, eu não me importaria de ter o Neo como meu anjo da guarda se ele me ajudar a desviar de balas igual ele fazia. Pra gente ver a diversidade, né, com que o Keanu Reeves sabe trabalhar e a diferença, né, de personagens e como ele se adapta a cada estilo, né? O cara é um showman, na verdade, é um absurdo, né, o que ele faz. E aí, ainda assim, claro, obviamente, vai ser uma comédia, logo de cara, vai ser uma comédia mesmo, que inclusive teremos atores como Aziz Ansari, que é o mesmo que está escrevendo o roteiro e vai dirigir o filme. Além dele, Keanu Reeves, Sandra Oh e Seth Rogen teremos junto no filme. Ele, o nosso querido Keanu, que vai ser um anjo bem intencionado, só que um tanto incompetente, chamado Gabriel, que se intromete na vida dos outros e de um trabalhador com dificuldades e um poderoso capitalista. Então vai ser o que vai dar esse filme, cara. Eu confesso que por essa mescla, assim, eu tô curioso. E é aquilo, né? Como você falou, vai ser uma comédia mesmo. Então a gente vai com a mente aberta. É aquele filme para entreter, para se divertir, dar risada. Então vamos com a mente bem aberta, assim, acompanhar o que o céu prepara para nós quando ele se engana. Na verdade, eu quero ver, mas desse jeito, só no filme. Então, como o Cá falou, o filme aí já tem data para estrear, então vai chegar em outubro, mais especificamente aí no dia 23 de outubro,
nas telonas por todo o Brasil, galera. Então, Keanu Reeves e Sandra Oh, junto com Aziz Ansari e Seth Rogen, vão estrelar aí Quando o Céu se Engana. E agora a gente abriu o bloco aqui, né, falando sobre super-heróis, sobre Quarteto Fantástico, sobre universos cinematográficos, e falamos sobre Guardiões da Galáxia 3, que teve na sua direção James Gunn. E agora o James Gunn partiu, né, para outro universo cinematográfico, que é o da DC Universe, e todos aqui estamos ansiosos, afinal de contas, Superman é um dos heróis, assim, que acho que é praticamente unanimidade entre todos os geeks, né, ou fãs de heróis. Acho que muita gente, quando fala em super-herói, talvez o primeiro que vem à cabeça seja o Superman. Vai ter o seu novo filme. E pra galera do Rio de Janeiro ficar empolgada, agora em junho, o elenco do filme, que será dirigido por James Gunn, vai estar aqui no Rio de Janeiro, né, para fazer o lançamento do filme, fazer a divulgação. Então, pessoal do Rio, se preparem. 23 de junho vai estar aí o pessoal do elenco de Superman. Então, vocês vão ter a oportunidade aí de estar mais próximos, né, desses atores que vão vir aí com essa esperança de reavivar o universo cinematográfico da DC, que tá precisando, né? Tá precisando aí que essa criptonita seja extraída, né, do meio desse universo cinematográfico, para ver se agora ele desenvolve de vez. Como eu falei, como a gente comentou, né, o James Gunn foi o diretor dos filmes do Guardiões da Galáxia no MCU, que são considerados dos melhores filmes do MCU, né, os Guardiões da Galáxia 1, principalmente o 1 e o 2, né? E agora ele vai trazer aí essa experiência, essa expectativa para dentro do universo cinematográfico da DC. E os 2 trailers que foram lançados até agora desse filme do Superman empolgou bastante a galera, principalmente, né, eu particularmente por ter o Krypto. E estamos todos então ansiosos, não só agora pelo filme, como também para ver todo esse elenco aí estrelado desfilando aqui por terras tupiniquins, mais especificamente no Rio. Cara, eu tô ansioso isso, desculpa, mas queria estar no Rio. Lembrando que eles vão chegar no dia 22 de junho e vão ficar até o dia 24 para cumprir todas as atividades que eles vão ter de divulgação do filme aí, né, no Rio de Janeiro. Se não me engano, deixa eu ver. É isso mesmo. Rio de Janeiro, passando pelas praias, né, de Copacabana, os locais onde acontecerão os eventos ainda vão ser divulgados também. Cara, eu queria muito. E inclusive a gente cria uma expectativa muito grande em relação a essa divulgação, esse evento, porque eles já, né, o pessoal da Warner já criou um evento para divulgar o evento que aconteceu essa semana aí no Rio, na praia de Copacabana, mais especificamente. E teve aí petiscos, drinks, teve até um cosplay aí canino do Krypto para fazer essa divulgação do evento. Então, imagina quando chegar o evento com o elenco, o que eles vão preparar aí pros convidados. Então, né, assim que a gente tiver mais informações, se será um evento aberto ao público ou não, porque ainda não temos, né, essa certeza, ainda não foi dado mais detalhes, mas com certeza você vai saber pelos canais da Black, seja através do nosso portal ou até mesmo aqui no Overdrive. Mas já fique aí atento, já marque na sua agenda se você estiver no Rio de Janeiro, se você é do Rio de Janeiro, dia 23 de junho, se você é fã do Homem de Aço, já deixa aí anotado
para esta possibilidade de estar próximo do elenco de Superman. E agora, encerrando aqui o nosso bloco de cinema, apertamos o botão, chamamos o nosso elevador e vamos então subir para o nosso andar de games, pessoal. E no nosso andar de games, já que nós estamos falando sobre visitas ilustres aqui no Brasil, um outro visitante ilustre virá aqui para o país, mais especificamente para a Brasil Games Show, o maior evento de games da América Latina. Ainda leva esta alcunha, apesar da Gamescom agora estar tentando, né, competir com a BGS, mas a Brasil Games Show esse ano preparou essa surpresa. E você que é fã de Metal Gear, você que gostou de jogar Death Stranding, se prepare, já comece a se programar para estar na Brasil Game Show e estar na presença do homem. A mente brilhante e ao mesmo tempo maluca por trás disso tudo, desses universos, que é Hideo Kojima. O homem vai estar aqui entre nós. Ele retorna a áreas brasileiras depois de tanto tempo. Acho que nem tanto tempo assim, né? Mas ele não só para BGS, ele vai participar de muita coisa lá. E foi realmente... acho que essa semana foi a semana das notícias, assim, que o pessoal só apertou, o estagiário com certeza tava lá com a matéria, apertou o botão, saiu. O pessoal, não, já foi. Desculpa aí, entendeu? Mas, pois lembrando pra galera, quem quiser, quem for na BGS, temos alguns detalhes. Hideo Kojima não só vai aparecer lá para falar do Death Stranding 2, né? On the Beats. Ele também vai oferecer o seu meet and greet, né? Que o pessoal vai poder tirar as fotinhos, pegar o autógrafo, falar com ele, dar aquele famoso aperto de mão na lenda. Ele também vai ser jurado convidado do concurso de cosplay da BGS. Imagina o nervoso que vai dar nessa galera sendo avaliados por Hideo Kojima. Nossa, não, com certeza. O que vai ter de gente com cosplay de criações dele lá e ele avaliando... Não, eu ia estar tão nervoso que eu não ia estar conseguindo me apoiar nas pernas, eu ia subir no palco rastejando e fingindo que eu tava fazendo cosplay do Snake. Muito bom. Será que dá? Será que ele leva mal se eu levar um bebê reborn lá? Olha, bom, né? Já que virou moda, né? Já faz o cosplay completo já. Exatamente. Aproveitando que vai ter o lançamento do 2. Arranja um daqueles baús do iFood, vai com o bebê reborn e você já tá de cosplay do Sam Bridges. Exatamente. Cara, não, essa BGS vai ser demais, cara. E, inclusive, né, já estamos aqui criativos nas sugestões de cosplays, achei muito bacana também o formato, né, que a BGS utilizou para criar aquela expectativa. Claro, né, quem conhece, na hora que viu, já matou a charada, mas eles colocaram o robozinho, né, do mascote, em um vídeo, nos cenários de Death Stranding, carregando, né, as encomendas, né, as entregas, e a silhueta do Kojima aparecia no final, assim, como se fosse uma EP. Eu achei muito bacana, assim, a forma como eles trabalharam, né, essa divulgação, muito criativo também, né, então o homem estará entre nós. Para você que quiser já ir se programando, a BGS então irá acontecer agora em outubro, mais especificamente entre os dias 9 e 12 de outubro agora de 2025.
E esse ano, se eu não me engano, eles vão estar mudando o local tradicional da feira, né? Que normalmente acontecia, né? Na São Paulo. Eu sempre confundo os nomes, mas se eu não me engano é a São Paulo Expo que fica ali na rodovia dos imigrantes, né? Lá na parte sul de São Paulo, é isso mesmo, é ali mesmo. Isso. E esse ano, então, eles vão estar se mudando para o distrito Anhembi. Então, já se programe aí, você que está acostumado a ir na BGS, você que é de fora de São Paulo, estava acostumado com a localização ali na rodovia dos imigrantes. Desta vez, né, já estava ali vendo localização, hospedagem e tudo mais. Este ano, então, o evento acontecerá no distrito Anhembi. Então você já pode se programando, já pode ir vendo as perguntas que você vai querer fazer para Hideo Kojima, se você conseguir falar, né? Porque eu, por exemplo, com certeza iria ficar gaguejando perto do homem. Mas, então ele estará aí entre os dias 9 a 12 de outubro na BGS, que acontecerá este ano no distrito Anhembi. E continuando aqui então o nosso bloco de games, já que nós estamos falando de expectativas, né, geradas, existe um jogo que foi aí lançado um teaser há alguns anos atrás, que gerou expectativa e hoje ele está num limbo de informações, né? A gente não tem mais teaser, no máximo a gente tem uns vazamentos não oficiais feitos por hackers que invadiram as redes da produtora, mas parece que a Insomniac está aí contratando estagiários para ajudarem na produção de Wolverine. Para você que não sabe, né, a Insomniac ela é a mesma produtora dos jogos do Spider-Man, então que também está desenvolvendo aí esse jogo do Wolverine, que a gente ainda não tem nada de informação, né, cara? Eu, por exemplo, sou um que estou muito na expectativa. Eu até vi alguns vídeos daquelas gameplays que vazaram, mas confesso que eu só vou acreditar mesmo quando informações oficiais chegarem. Mas está em produção. Se estão contratando estagiário, é um bom sinal. É sinal que ainda está em produção, que não está sendo cancelado, igual outros jogos de heróis que eu vi essa semana por aí, né, cara? Pois é, mas, Sean, sendo bem sincero, se não fosse por você, eu nem imaginava que ia ter esse jogo do Wolverine. Porque você não chegou a ver nem o teaser na época que saiu? Eu acho que eu lembro bem vagamente, tipo, mas de uma cena ou outra, sabe? Parece que foi algo que, sabe, quando você sonha, aí você, poxa, será que é verdade? Será que é real? Será que eu vivi isso mesmo? Mas estamos todos assim, cara, porque foi lançado esse teaser, acho que foi lançado, inclusive, já há uns 3, 4 anos atrás, que é uma cena do Logan, né, o Wolverine sentado na mesa de um bar, e o final dessa cena, ele põe as garras, né, pra fora, e depois disso nós não tivemos mais informações nenhuma do jogo. Então, realmente, como eu disse, caiu num limbo, né, o pessoal às vezes nem lembra que esse jogo tá em produção, mas hoje, né, surgiu a notícia, essa semana aí surgiu a notícia de que sim, ele está em produção ainda, e que a Insomniac então está contratando estagiários aí para auxiliar no desenvolvimento desse jogo, o que é uma boa notícia, ainda mais considerando que nós tivemos aí, por exemplo, Mulher Maravilha, que era um jogo que estava em desenvolvimento sendo cancelado, Pantera Negra era um outro jogo que estava sendo desenvolvido, né? Esse eu lembro de ter visto. Esse eu lembro. Né, desse universo de heróis, e que também essa semana, infelizmente, foi feito o anúncio de que ele foi cancelado a produção. Tem outros jogos da EA, né, que também estão em produção, que ela confirma que ainda estão em produção, mas depois dessa sequência de cancelamentos, tanto de Mulher Maravilha quanto Pantera Negra, a gente já fica aí com a pulga atrás da orelha, né? Inclusive,
Homem de Ferro é um dos títulos, né, que está sob controle, né, sob produção da EA. Eles juram que ainda vai ser feito, mas agora a gente já não acredita em mais nada. Vai sair, um dia vai. Não, mas eu acho que entra um pouco aquela questão que nem a gente tava falando antes da série, né, A Roda do Tempo. Tipo, tá ficando cada vez mais caro também a questão de, pelo menos em jogos de grande escala, assim, né? Ainda mais considerando agora que a gente tá aí às portas de um GTA 6, que dizem que custou 2 bilhões de dólares, né? Eu não consigo nem imaginar o tamanho de equipe, equipamentos e produção para um jogo de 2 bilhões, né? Não, sem condições. Ainda mais que o pessoal veio daquele meme, né? Pô, tava 2025, beleza, 2026 tá livre. Aí ele, peraí, e se a gente jogar pra 2026 o GTA? Então o GTA 6, mesmo antes do lançamento, já vem colocando assim o comparativo lá em cima. Então realmente as produtoras, né, de uma maneira geral, estão aí tendo que se desdobrar agora para conseguir alcançar o patamar aí da Rockstar com GTA. Agora, quem não anda precisando alcançar patamar nenhum, porque o seu jogo também, quando você fala o nome, né, desse jogo, já é sinônimo de sucesso, que é Elden Ring, que inclusive gerou vários debates no último ano, porque ele ganhou o Game of the Year no seu ano de lançamento. No ano seguinte, a DLC dele concorreu a Year, e agora só falta esse derivado dele também concorrer a Game of the Year. Nós estamos falando do lançamento da semana, que é Elden Ring. Agora eu vou tentar falar esse sobrenome, porque pra mim ele é uma mistura de inglês com alemão, isso aqui, né? Nightshade. Tá tudo bem, tá tudo bem. Minha pronúncia também não é das melhores, ainda mais com esses nomes. É que o Hagen pra mim me soa muito alemão. Então me parece Elden Ring Nightshade. Eu às vezes mando um português ali, Nightwing mesmo, e é isso aí. Mas, apesar da pronúncia, né, o jogo foi lançado então essa semana. Tem sido um dos assuntos mais comentados do universo gamer ao longo dessa semana. Primeiro, porque carrega o nome de Elden Ring. E segundo, porque ele traz o mundo dos Souls-likes agora para um universo cooperativo. Porque agora você pode jogar, né? E você vai fazer missões, você vai ter raids para jogar com seus amiguinhos. Nightshade é um jogo baseado em multiplayer. E o pessoal tem gostado bastante da experiência. Quando foi anunciado esse formato no The Game Awards, né, final do ano passado, a gente ficou meio assim, será que vai funcionar? É um jogo Souls-like, mas aí você vai trazer ele para um universo multiplayer. Parece que a Bandai conseguiu acertar mais uma vez com Elden Ring, e o pessoal tem gostado bastante da experiência. Você chegou a jogar, chegou a dar uma olhadinha em gameplays de Nightshade? Eu vi alguns amigos jogando, vi um pessoal jogando. Eu achei muito louco. Teve até uma live que eu tava assistindo, não vou lembrar agora de quem era, e eu vi a seguinte definição: parece que eu estou jogando Dark Souls. Como é? Parece que é uma atualização do Fortnite que colocaram Dark Souls e eu tô jogando com meu amigo. Não deixa de ser uma boa definição. Não, foi incrível. E eu vi o pessoal jogando. Infelizmente, meu PC não tem essa capacidade toda para rodar. Mas eu achei muito louco, porque, tipo, eu lembro que eu já tentei, pra não dizer nada, eu já tentei jogar Dark Souls 1. Eu falhei de um jeito ridículo.
porque se eu cheguei no segundo boss, foi muito. E aí, depois de anos, eu lembro que eu joguei o Lies of P, né? Quando lançou o Lies of P, que tem também, né? Meio que esse universo, estilo de jogo, bem parecido e tudo mais. Apanhei pra caramba, mas eu consegui zerar o jogo. Cara, o Elden Ring é um nível totalmente absurdo. Então tá aí, pessoal. Recomendação então de gameplay para vocês que estão buscando uma alternativa. Elden Ring Nightheim chegou então essa semana. Ele está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. E tem movimentado então aí para você jogar com seus amiguinhos aí um Souls-like para não passar raiva sozinho. E agora a gente tem outro game que tem sido muito comentado, é o Clair Obscur, que trouxe novamente aí à tona a discussão em relação a RPGs de turno. E por que eu tô falando desse jogo? Porque o K trouxe para nós aqui, vai dar mais detalhes, né, sobre o Metaphor ReFantazio, que vai entrar no Game Pass. E o Metaphor é um jogo nesse estilo, né? É um jogo de RPG por turnos. E, cara, conta pra nós aí, além de, né, tá chegando no Game Pass, o pessoal que tem assinatura aí vai poder aproveitar esse jogaço que também foi um dos grandes favoritos ano passado a levar o prêmio de jogo do ano, né? Todos eles desbancados pelo robozinho da Sony, o Astrobot, né? E que tem, até hoje, tem gente debatendo sobre essa premiação, mas independente disso ou não, Metaphor ReFantazio está chegando aí ao Game Pass e é uma oportunidade para a galera que não pôde ainda jogar, mas que tem a assinatura, jogar esse baita de um jogo, né, cara? Não, esse daí, eu finalmente, assim, eu não, mais uma vez, não me crucifiquem, eu não tenho lado nenhum, eu não sou do lado da Sony, nem do lado do Xbox, eu sou o que eu puder jogar. Mentira, eu sou do lado do PC, é isso aí. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz com isso, cara. É que nem eu tava comentando com um amigo meu, mano, tudo bem, quem tem condições ali, dependendo de como for, às vezes a galera faz um esforcinho, junta uma grana pra comprar o jogo que ele quer ali e tal. Seja no lançamento ou até depois, que às vezes dá um descontinho, mas, cara, 200 a 300 reais num jogo não é tão fácil assim pra você dar, sabe? E é isso. Inclusive já está disponível, tá? Quem tiver o PC Game Pass ou Xbox Game Pass tá podendo jogar Metaphor ReFantazio, tá? Junto com ele entrarão outros jogos também agora pro final de maio, e já também todos disponíveis no Game Pass. Só para dar uma passada assim pra galera no geral, entrou Metaphor, Sea of Stars, Truths of the Watchmaker, que é uma DLC, Monster Train 2, né? Deixa eu ver, Sea of Thieves, é isso? A temporada 16, Creatures of Eva, Stalker 2, Tales of Kenzera-Zal, Tom Clancy's The Division 2, 2AT, Metaphor Spray Paint Simulator, Crypt Custodian e Sinfonia. Todos eles já disponível aí no Xbox, né? Se você quiser, tem o planinho aí mais básico, a partir, se não me engano, é o de 30 e... eu não vou lembrar agora se é R$36,90 ou se é R$39,90. Mas a partir desse plano, você já consegue jogar o seu Metaphor ReFantazio. Você não precisa esperar baixar o preço, né? Juntar aquela grana, passar meses querendo... paga aí a sua parcela, tudo bem, é mensal, mas você já vai ter tudo disponível. Lembrando que o Metaphor entrou numa época, assim, entre aspas, horrível para se jogar. Por quê? Você vai entrar no Xbox, você tem o Elder Scrolls lá, o Oblivion, você tem o Doom, que entrou também, aí agora o Metaphor,
Eu falei, pô, mano, um mês só não dá pra jogar tudo não, cara. Muita coisa chegando. E eu vou aproveitar o teu gancho aqui, cara, já tá falando sobre essa questão dos jogos que estão entrando no catálogo do Game Pass. Essa semana, então, também a Sony, né, para quem é adepto dos consoles da gigante japonesa, a Sony também anunciou aí os jogos que vão estar disponíveis na assinatura básica da PS Plus, que é o plano Essential, e os fãs de basquete estão em fervorosas, né? Porque afinal de contas vai chegar aí a partir do dia 3, terça-feira, NBA 2K25, né? Para os fãs de basquete é a experiência completa de viver aí o mundo dos grandes astros do basquetebol. Vai também chegar Alone in the Dark e um jogo indie aqui que é o Bomb Rush Cyberpunk. Então também vão estar disponíveis desde o plano básico para os assinantes da PlayStation. Então você que é assinante Game Pass, o K já trouxe aí as informações do que está entrando no catálogo, que você já tem disponível, e a PlayStation também anunciou essa semana aí os jogos que vão estar disponíveis no seu catálogo do Essential, galera. E é isso. Então, depois de muitos jogos, muitas dicas para que vocês joguem aí, curtam e se divirtam, nós vamos chamando o nosso elevador, vamos subindo para o nosso próximo andar e vamos falar agora sobre música e literatura. Hoje, na verdade, um bloco muito mais de música do que de literatura, né, cara? Infelizmente, a nossa queridíssima Drica não pôde estar presente conosco. Ela que domina o assunto quando se fala de literatura. E, Drica, nós vamos ficar devendo dessa vez. A única dica de literatura que a gente deu hoje no programa realmente foi no início, quando a gente falou da adaptação do livro lá do Richard Osman, né? O Clube do Crime. Cara, eu tô com dificuldade de falar o nome desse livro, hein? O Clube do Crime das Quintas-Feiras. E o K agora vai trazer pra nós aí, porque tem duas bandas aí, o pessoal que curte rock vai estar aí bem servido com essas duas bandas que vão chegar aí fazer turnê, uma já confirmada, né? E a outra parece que tem tudo para retornar ao Brasil, né, cara? Exatamente. Inclusive, já começando, eu era uma dessas pessoas que tava achando que, pô, só vou ver a banda no festival, eu vou ter que pagar um festival inteiro para assistir a banda que eu quero. Mas não, foi anunciado, acho que foi na quinta ou na quarta-feira agora, deixa eu ver, foi dia 28 ou 29 de maio, foi anunciado que o Green Day, a banda que vai se apresentar no The Town, inclusive acho que é uma das principais, né, bandas de rock do The Town, abriu mais 2 datas para shows, só que show solo, inclusive. Atenção, galera do Rio de Janeiro, podem comemorar de novo. E o pessoal também de Curitiba, cara, 7 de setembro é o dia do The Town, tá, que vai tocar o Green Day. Depois disso, 9 de setembro no Rio de Janeiro e 12 de setembro em Curitiba. Outra diquinha aqui, a venda geral dos ingressos para esses shows, tanto no Rio de Janeiro quanto em Curitiba, começa no dia 4 de junho pelo Live Pass. No Rio de Janeiro, os ingressos estão variando, né, de R$ 175, que é cadeira superior, né, porque vai ser no estádio Newton Santos, né, cadeira superior meia, 175, e o mais caro, que é aquele pacote VIP inteiro, que é tudo incluso, por R$ 4.090. Descendo para Curitiba, fica em volta entre R$ 215, cadeira superior meia, e R$ 4.120, o pacote com tudo, VIP, e é isso aí. Vendas gerais a partir do dia 4 de junho. 4 de junho, quarta-feira. Então já deixa anotado aí, Green Day, Rio de Janeiro e Curitiba.
E a outra banda aí que também tá começando o turnê, que inclusive passou aqui pelo Brasil um pouco depois da pandemia, tinha shows programados em 2020, né? Veio a pandemia, infelizmente, e teve os seus shows cancelados e eles retornaram depois, que é o Metallica, e que parece, né, tá começando uma nova turnê e tudo indica que vão retornar ao Brasil, né, cara? Exatamente. Soltou aí, né, um possível spoiler. Por que acontece? Tem um site, eu não vou lembrar agora, tem um site que é por onde o pessoal está especulando que vão acontecer as vendas de ingressos, né, do show do Metallica, que ele mudou as suas cores, mudou o seu visual, mas lembrando o visual da banda, né, com toda aquela fonte, aquelas cores que já são conhecidos pelo grupo. A única coisa que sabemos, né, referente a esse site, que ele atualizou, fez uma pequena mudança das suas cores, do seu visual, e o pessoal começou a especular por conta da banda, o grupo Metallica, que tem já suas cores próprias, né, as suas fontes, e foi dito, né, confirmado que a banda tem sim uma turnê que já está fechada, programada, já está tudo confirmado, né, que vai acontecer, eles vão começar a fazer essa turnê e o Brasil está no meio dela. Mas tem um porém, não possui data, tá? Não foi divulgado também nenhum tipo de data ou local de onde vai acontecer esse show. Mas o que se pode saber é que Metallica estará novamente em terras brasileiras. Então, galera aí que curte rock está muito bem servida, ainda mais se confirmar o show do Metallica e essa turnê pelo Brasil novamente. Mas, pra galera que curte um pop também, já falou aí em relação ao The Town, que o Green Day vai se apresentar, e tem uma outra artista que também vai estar no The Town, e que essa semana anunciou mais 2 shows em solos brasileiros. Katy Perry, então, né, que é um outro fenômeno internacional. Os fãs, né, de música pop com certeza estão em polvorosa, principalmente os fãs de Curitiba e Brasília. Então, Katy Perry anunciou aí que se apresentará no dia 16 de setembro em Curitiba, mais especificamente na Liga Arena, e em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha. Estádios receberão o show aí da cantora pop. E dessa forma, então, nós encerramos aqui o nosso bloco de música e literatura, chamamos o nosso elevador e vamos para o nosso bloco de indicações da bancada. Cara, o que você trouxe aí de indicações para passar para a galera que está nos acompanhando essa semana aqui no Overdrive? Então, eu tô acompanhando muito também. Eu tava um tempo aí sem assistir nossos amados animes, nossos desenhos japoneses. Aí eu voltei, decidi dar um tempinho aqui, parar, voltei. E logo de cara temos uma comédia, eu tô achando maravilhosa, é incrível, tá tudo no peso certo. É uma comédia meio louca das ideias, mas vale a pena. Temos o anime Witchwatch, tá? Vale muito a pena. Trata de dois adolescentes estudantes, só que temos uma pequena diferença. Ele é um casal, ele é um ogro, só que, né, tem a forma humana ali e tudo mais para se disfarçar. E ela é uma bruxa, mas digamos que uma bruxa meio ou muito desastrada, né? Uma aprendiz à bruxa. E ela agora volta para a escola com seu amigo de infância para tentar se enturmar e viver calmamente ou não com o pessoal de lá. Dito isso, seguindo para a segunda indicação, que também vai ser um anime,
Foi mal, eu tô assistindo anime demais. Mentira, só tem esses dois. Temos o anime, pra quem gosta de... A gente tava falando de rock aqui. Pra quem gosta de música, rock no geral, instrumentos e afins. Saiu um anime musical, né? Chamado Rock wa Lady. Rock wa Lady é o anime que trata de um colégio, não chega a ser um internato, mas é um colégio exclusivo só para meninas. E tem toda aquela questão, né? São meninas de família da alta sociedade, famílias poderosíssimas, riquíssimas, que controlam tudo. E entre elas temos algumas estudantes que têm seus segredos escondidos, seus segredos ali, né? Que são, além de curtir toda a ópera, música clássica, elas praticam depois da aula o famoso rock, o nosso rock and roll de todo dia. Tem bateria, tem guitarra, tem teclado, tem vocal, mas ninguém pode descobrir isso. Muito bom, vale a pena, músicas são boas, som maravilhoso e animação também ótima. Bacana, K. Então tá aí as indicações do K para essa semana, pessoal. Você que gosta de animes, então tá bem servido aí de opções que o K trouxe para nós. Eu essa semana tô muito dos esportes, assim, que eu tô acompanhando as finais de conferência da NBA e amanhã no caso não, né? Porque quando você estiver nos ouvindo já vai ter passado. Então, acompanhando também a final aí da Champions League. E as minhas indicações são 2 séries documentais para quem gosta de esporte. Uma delas não só para quem gosta de esportes, tá? A primeira eu retornei a assistir agora Drive to Survive, que é um documentário sobre os bastidores da Fórmula 1, que inclusive essa semana recebeu um prêmio aí no MD Sports. Então ela ganhou a melhor série de documentário esportivo. Então para você que gosta da Fórmula 1, mas quer ficar por dentro também dos bastidores, das tretas, né, e tudo mais, Drive to Survive é uma boa indicação para você. E também um outro documentário que eu achei muito bacana, porque mostra um outro lado de um atleta que ficou muito em evidência nesse último ano, não pelo seu futebol também, né, pelo que ele joga, mas principalmente por questões aí de luta contra o racismo, né, contra questões de desigualdade, que é o Vinícius Júnior. E então eu assisti essa semana também o documentário Bailavine, também é da Netflix, e que foi muito bacana porque mostra o que o Vinícius Júnior passou, né? Parece ser aquela história já manjada do futebol, que saiu da periferia, saiu da favela, né, e conseguiu crescer. Só que a diferença nessa questão é porque aqui muitas vezes, inclusive a série traz depoimentos de outros jogadores, principalmente, inclusive jogadores consagrados, né, na Espanha, por exemplo, que é onde o Vinícius Júnior joga, que é o Roberto Carlos, por exemplo. Quem gosta de esportes vai saber, né? Que ele fala que os jogadores sempre tiveram muito medo de se posicionar, e que ver o Vinícius Júnior se posicionando nessa luta, nessa causa, é uma mudança de chave dentro desse universo do futebol, não só do futebol, mas do esporte de uma maneira geral. Então fica aí as 2 indicações: o Drive to Survive, que mostra os bastidores da Fórmula 1, e Bailavine, que muito além, né, de acompanhar essa carreira do Vinícius Júnior, dificuldades, na ascensão meteórica que ele teve nos últimos anos, mostra também essa, vamos dizer, eu vou usar a palavra briga, né, mas essa luta dele, né, contra o racismo e todas as situações que ele vem encarando devido a esse posicionamento, e um posicionamento muito firme que ele teve, né, durante esse período. Então, são as minhas indicações, né? Se você gosta de esportes, com certeza você vai
assistir com o maior prazer. Se você não gosta, fica aí o convite, né, para que você veja além dos campos e das pistas ou das quadras, né? Também tem esses aspectos que essas séries documentais trazem. Dito isso, gostaria de agradecer ao K por ter participado aqui conosco, né, nessa segunda semana seguida. Muito obrigado, K, pelas informações, por ter engrandecido aqui mais uma vez o nosso Overdrive. Que isso, obrigado a você, Chambra. Valeu, galera. Valeu, Black. E, pô, as notícias todo mundo, é nossa, é muito gratificante poder trazer tudo isso para todo mundo junto com vocês. E é isso, como o K falou, é muito gratificante estar aqui, podendo, entre aspas, conversar com vocês, trazer essas informações. E fica aqui o meu muito obrigado para você que nos acompanhou até o final deste programa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam aí agora, no seu grupo de WhatsApp, passar todas essas informações para o pessoal, né? Interagir mais. Você ficou ouvindo a galera comentando sobre as coisas que estava meio por fora. Agora você já sabe tudo que de mais importante rolou na cultura pop essa semana. E é claro, para mais informações, para isso aqui e muito mais, acompanhe as redes sociais da Black Company, @BlackCompanyBR_, o nosso portal blackcompany.com.br. E se você estiver nos escutando no YouTube, não se esqueça, claro, de se inscrever aqui no canal da Black, deixar o seu like nesse programa e ativar o sininho, para que você não perca não somente o Overdrive, mas também os outros programas aqui da casa. Nós temos o Overview, que trata aí de assuntos, toda semana traz um assunto diferente da cultura pop para trabalhar de forma detalhada sobre eles. Essa semana, inclusive, um programa muito bom e muito polêmico, que no grupo da Black gerou muitos debates, falando sobre a segunda temporada de The Last of Us. Nós temos o Entre Balões e Quadros, para você que gosta da cultura oriental, dos mangás. A Vitória, a nossa capitã, conduz muito bem este barco. Nós temos aí também o Missão Secundária, que é o programa que o Lunin traz aí sobre games e o universo dos jogos eletrônicos de uma maneira geral, e muito mais novidades vão chegar aqui. Então a Black traz um pacote completo de programas para você acompanhar, e mais uma vez reforçando as nossas redes sociais, né? E claro, sem esquecer também, se você estiver nos escutando no seu agregador aí, no seu Spotify, não esquece de já seguir a Black também, para não perder esses programas. Dito isso, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Espero encontrá-los novamente na próxima semana aqui no nosso Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black. Até a próxima e tchau! Valeu!